Então, pessoal, dando continuidade à lista, né? Vou fazer o exercício 3. E a gente já sabe resolver um sistema. O nosso grande problema aqui é fazer a interpretação desses problemas, modelar isso num sistema e depois resolver. Então, imagina aí que a maior dificuldade nesse momento é a gente modelar o problema. Então, vamos verificar aqui como é que a gente faz o 3. Ó. Em certa época, uma epidemia atingiu determinada região. A fim de combater a doença, a população local foi dividida em 3 grupos, por faixa etária, e todas as pessoas foram vacinadas, cada uma recebendo a dose da vacina de acordo com o especificado no quadro a seguir. Considerando que na primeira aplicação foram gastos 800 ml da vacina, na segunda 600.000 ml e na terceira 500.000 ml, calcule o número de pessoas de cada grupo. Bom, então a gente quer saber a quantidade de pessoas. Então os grupos aqui, ó, eles estão na linha. Tá? Então para facilitar aqui eu vou dar nomes, né, de variáveis porque a gente vai precisar. Então eu vou colocar aqui ó, o primeiro grupo, eu vou chamar de x, o segundo grupo de y e o terceiro grupo aqui de z. Tá? Bom, como a gente sabe a quantidade de ml de cada aplicação, a gente consegue estabelecer uma relação entre a quantidade de cada aplicação e o quanto de volume, né, gasto em cada aplicação. Então, se você verificar aqui, ó, ele fala que na primeira aplicação foram gastas 800.000 ml. O que vão ser essas 800.000 ml? Vão ser a quantidade de ml da primeira aplicação vezes a quantidade de pessoas de até 15 anos, mais a quantidade de ml da primeira aplicação vezes a quantidade de pessoas de 16 a 59 anos, mais a quantidade de ml da primeira aplicação vezes a quantidade de pessoas a partir de 60 anos. Então a gente pode montar essa equação. Então, uma vez, porque é 1 ml, a quantidade de pessoas do primeiro grupo ali, que eu chamei de x, mais 3 vezes a quantidade de pessoas do segundo grupo, y, mais 5 vezes a quantidade de pessoas ali do terceiro grupo. Isso aqui dá um total de 800.000 ml. Certo? E aí a gente vai fazer isso com as próximas aplicações. Mas agora verificando aqui ó, que a quantidade de ml ela muda para cada grupo, né? Mas a gente vai montar a mesma equação e agora considerando que na segunda aplicação foram gastas 600.000 ml. Então nós vamos ter o seguinte aqui, ó, 2x mais 2y mais 2z igual a 600.000. E a última ali, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, 3x mais 1y mais 1z, e o total de ml gasta nessa terceira aplicação foi de 500.000. Então, ó, já temos aqui um sistema. Olha só que interessante. Muito bem, a gente pode escrever esse sistema aqui na forma matricial. Por uma
questão de simplificação, tá? Eu vou dividir essa segunda equação por 2. Mas por que você está fazendo isso? Porque eu notei simplesmente que todos os coeficientes aqui são múltiplos de 2. Então eu vou fazer essa simplificação aqui somente para facilitar a minha vida. Tá? E vou colocar o sistema na forma matricial. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Então eu vou ter o seguinte, ó. 1, 3, 5, aqui eu vou colocar 800 mil. Depois, simplificando por 2, né, vai ficar aqui 1 e 300 mil. E, por último, 3, 1 e 1. 500 mil. Então, esse aqui é o meu sistema na forma matricial. Então, nosso sistema está aqui. Lembrando que eu sugeri para vocês que sempre é interessante você deixar aqui, ó, nessa posição, o valor 1, caso tenha. Né? Lembrando, né, que a gente pode trocar linhas do sistema para escaloná-lo. Como aqui todos os coeficientes dessa equação são iguais a 1, eu vou colocar isso aqui na primeira linha. Preciso fazer isso? Não preciso, não é uma obrigatoriedade. Tá? Mas eu vou fazer. Então eu vou escrever isso aqui. Ó. Então eu vou ter o seguinte. Ó. 1, 300 mil. Depois 1, 3, 5, 800 mil. E na terceira linha, 3, 1, 500 mil. Bom, agora vamos começar o escalonamento, né? Então a gente vai ter que zerar os elementos que estão abaixo do termo líder aqui, ó, da primeira linha. Então a gente vai ter que zerar esse cara aqui e esse cara. Bom, o que eu vou fazer para zerar aqui esse termo? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira equação, multiplicar por menos 1 e somar aqui com a segunda linha. Para eliminar esse termo aqui, ó, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 e somar com a última linha. Então vamos aqui reescrever o sistema e vamos ver como é que vai ficar, fazendo essas operações. Então a linha que eu estou usando, né, eu vou repetir. Então vai ficar 300 mil. Depois, vamos lá. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 1 dá 0. Então já zerei aqui uma parte. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somados com 3 dá 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com 5 dá 4. 300 mil vezes 1 dá menos 300 mil, somados com 800 mil fica 500 mil. Agora vamos lá, vamos olhar aqui para a terceira linha agora. 1 vezes menos 3 dá menos 3, somados com 3 dá 0. Depois, 1 vezes menos 3 dá menos 3, somado com 1 dá menos 2. 1 vezes menos 3 dá menos 3, somados com 1 também dá menos 2. E 300 mil vezes menos 3 dá menos 900 mil. Somados com 500 mil fica menos 400 mil. Beleza até aqui? Muito bem, né? Então agora a gente vai olhar para o
termo líder da segunda linha, que está aqui, e vamos ter que zerar o termo que está abaixo desse líder da segunda linha. Temos que zerar esse cara aqui. Então, bem simples, né? Para zerar esse, eu vou multiplicar essa equação aqui por 1 e somar com a última linha. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Primeira linha ali eu vou repetir e a segunda também. Então, vou ter o seguinte. 1, 1, 1, 300 mil. Depois eu vou ter 0, 2, 4, 500 mil. E vamos olhar para a última linha. Então, 0 vezes 1 dá 0, somado com 0, continua sendo 0. 2 vezes 1 dá 2, somado com menos 2, fica 0. E 4 vezes 1 dá 4. Somados com menos 2, fica 2. E 500 mil vezes 1 dá 500 mil, somados com menos 400 mil, fica 100 mil. Então, se a gente for reescrever o sistema, então olha aqui as equações que a gente vai ter. Ó. Nós vamos ter x mais y mais z igual a 300 mil. Depois eu vou ter 2y mais 4z igual a 500 mil. E por fim, 2z igual a 100 mil. Então daqui a gente já consegue achar o z, né? Passando 2 dividindo, eu vou ter aqui que z vai ser igual a 50 mil. Lembrando que o z era quem, na verdade? O z era a quantidade de pessoas que tinha mais que 60 anos. Está aqui, ó, a partir dos 60 anos. Então já achamos essa quantidade de pessoas aqui. Como é que a gente acha o y? Né? Então a gente vai substituir o z aqui por 50 mil e aí vamos isolar o y. Então eu vou ter o seguinte, ó, 2y mais, substituindo aqui, ó, 4 vezes 50 mil dá quanto? 200 mil. Então já vou colocar aqui, ó, 200 mil igual a 500 mil. Então, passando 200 mil subtraindo, eu vou ter 2y igual 500 mil menos 200 mil vai ficar 300 mil. E daqui eu vou ter que y vai ser igual a 150 mil. Então, o que é esse y que a gente achou? A quantidade de pessoas de 16 a 59 anos. E por fim, né, para achar aqui o x, vou fazer aqui embaixo, em vermelho. Eu vou ter aqui, ó, x mais o y, que a gente achou que é 150 mil, mais o z, que a gente achou que é 50 mil. Isso aqui dá 300 mil. Então, 150 mil com 50 mil dá 200 mil. 200 mil passa para outro membro subtraindo. Então, daqui eu vou tirar que o meu x vai ser igual a 100 mil. Que é a quantidade de pessoas até 15 anos. Que é justamente o que ele queria, né? Calcule o número de pessoas de cada grupo. Então, a partir do sistema aqui, a gente calculou.
Se eu for escrever a solução, conjunto de solução desse sistema, né? Ele fica assim, ó, entre chaves, parênteses, primeiro o valor de x, que é 100 mil. Depois o valor de y, que é 150 mil. Depois o valor de z, que é 50 mil. Fecha parênteses, fecha chaves. Então vamos lá. No exercício número 4 diz o seguinte, ó. Para atender uma encomenda de fantasias, certa costureira comprou 3 metros do tecido A e 2 metros do tecido B, pagando R$ 25,50. Depois pagou R$ 46,50 na compra de 5 metros do tecido A e 4 metros do tecido B. Finalmente, para retocar a costura, comprou mais 1 metro de cada um desses tecidos. Sabendo-se que, pela mão de obra, essa costureira cobrou a mesma quantia gasta na compra dos tecidos, pode-se afirmar que o valor pago pela encomenda em reais foi. Ó, é um sisteminha bem mais simples, porque é um sistema 2x2. Então, a gente vai considerar o custo do tecido A de A e o custo do tecido B de B. Tá? Bem sugestivo aqui. Então, o que vai ser o custo total da primeira compra aqui que a costureira fez? Então, vai ser 3 metros do tecido A, que custa A, eu não sei quanto é que ele custa, mais 2 metros do tecido B. E nessa primeira compra, ela gastou R$ 25,50. Então, vou colocar aqui 25,5. Depois, ela comprou 5 metros do tecido A, mais 4 metros do tecido B, e gastou aí R$ 46,50. Tá? Então vamos primeiro achar o valor do metro do tecido A e do tecido B, ou seja, achar as variáveis A e B. Aqui é um sistema 2x2, você pode resolver por escalonamento, só que eu acho que não vale a pena, tá? Até porque aqui você não tem o valor 1, aí você vai ter que multiplicar por fração, vai dar um certo trabalho. Minha sugestão é que você resolva pelo método da soma. Então assim, ó, eu vou escolher eliminar a variável B. Então, para que eu elimine a variável B, eu preciso que os coeficientes de B sejam opostos. Tá? Então, para que eles se tornem opostos, eu vou pegar a primeira equação aqui e multiplicar por menos 2. Aí eu vou reescrever o meu sistema. Olha só como é que ele vai ficar o sistema multiplicado por menos 2. Vai ficar assim, ó, menos 6A menos 4B igual a 51. Menos 51. Embaixo vai continuar 5A mais 4B igual a 46,5. Então, olha só, vou somar aqui as duas equações. Então, vamos ver como é que vai ficar. Ó. Menos 6A com mais 5A vai ficar menos 1A, ou simplesmente menos A. Menos 4B com mais 4B, zera o B. E menos 51 com 46,50 vai ficar menos 4,50. Como que a gente acha o B? Bom, posso pegar qualquer uma dessas duas equações aqui. Vou pegar a primeira e vou substituir o valor de A, né? Nesse caso aqui vai ser 4,50, multiplicando toda a equação por menos 1. Então, você vai ter aqui o valor de 4,5
Então, vou pegar aqui e substituir esse A na primeira equação. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 3 vezes 4,5 mais 2 vezes o B igual a 25,5. Muito bem, aqui eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter aqui 13,5 mais 2 vezes o B igual a 25,5. Eu vou passar o 13,5 subtraindo, vou subir aqui, ó. Então, eu vou ter 2B igual. Bom, 25,5 menos 13,5, que vai passar aqui subtraindo, vai ficar 12. Então, o B aqui vai ser igual a 6. O que é isso aqui que eu achei? É o custo do metro do tecido A e o custo do metro do tecido B. Certo? Então, nós achamos aqui os valores do metro de cada tecido. Só que daí o que ela fala? Ó? Finalmente, para retocar a costura, comprou mais 1 metro de cada um desses tecidos. Então, veja só. Ela já tinha gasto inicialmente 25 e 50 na primeira compra de tecido. Depois, ela gastou 46 e 50 na segunda compra de tecido. Além disso, ela comprou 1 metro de cada tecido para retocar. Então, 4,50 mais 6. Então, se a gente somar tudo isso aí, então 25,5, 46,5 mais 4,5 mais 6, isso aí vai dar 82,50. Então, esse aqui foi o gasto que ela teve com o material. E ela disse que a costureira, ela cobrou de mão de obra a mesma quantia gasta na compra de tecidos. Então, o custo total pela encomenda vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 82,50. 82,50 da compra do tecido, mais o mesmo valor, 82,50 pela mão de obra. Isso totaliza 165 pila. Vai custar aí essa belezura. O exercício número 5 aqui diz o seguinte: ó, para se produzir 40 toneladas de concreto, gasta-se um total de R$ 2.040 com areia, brita e cimento. Sabe-se que 15% da massa final do concreto é constituída de água e que o custo por tonelada de areia é R$ 60, de brita R$ 30 e de cimento R$ 150. Qual a razão entre as quantidades em toneladas de cimento e brita utilizados na produção desse concreto? Bom, vamos pensar aqui um pouquinho, tá? Ele diz que 15% é constituído de água. Então, essas 40 toneladas aqui não vai ser tudo concreto, né? Então, dessa massa final, 15% é de água. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 15% de 40. Quando você pegar 15% de 40, você vai ter mesmo só da massa, ou seja, da areia, brita e cimento, né? Descontando a água aí, você vai ter um total de quanto? Bom, 15% de 40
dá 6. Tá? Então, vou só fazer essa continha aqui para ficar mais claro. Então, 15% é 15 sobre 100 vezes 40. 40 vezes 15 aqui dá 600. 600 divididos por 100 dá 6. Tá? Então, isso aqui, 6 toneladas, é de água. Então, para o concreto mesmo, só a massa composta de areia, brita e cimento, vai ser um total de quanto? 34 toneladas. Você vai pegar o 40 e retirar os 6 de água. Tá? Muito bem, então vamos chamar o seguinte, ó. Vamos chamar de areia A, de brita B e de cimento C. Legal? Então, vamos fazer o seguinte. Qual é a quantidade de areia, brita e cimento? Então, se eu pegar a quantidade de areia mais brita mais cimento, o total, né, da massa disso vai ser 34. Agora vamos pensar no custo por tonelada. Então, o custo por tonelada de areia é 60. Então, se eu pegar 60 aqui vezes a quantidade de areia mais 30 vezes a quantidade de brita mais 150 vezes a quantidade de cimento, o resultado aqui está dizendo que o gasto foi de 2040. Mas olha só, aqui não é um problema que a gente vai usar escalonamento. Primeiro porque a gente tem aqui duas equações e 3 variáveis. Então a gente não consegue achar as quantidades aí de areia, brita e cimento. Porque a gente precisaria de mais uma equação. E ele não está pedindo isso. Ele está pedindo a razão entre as quantidades de cimento e brita. Bom, o que é a razão de cimento e brita utilizado? É dividir um pelo outro. Então, como que a gente vai relacionar aqui cimento e brita? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar nessa primeira equação aqui, ó, e vou isolar o A. Vocês já vão entender por que eu estou isolando o A e não outra variável. Então, se eu isolar o A aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 34 menos B menos C. Aí eu vou pegar esse A que eu isolei e vou substituir aqui na equação de baixo. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Vou pegar 60 vezes o A que eu isolei, que é 34 menos B menos C, mais 30B mais 150C, igual a 2040. Está aqui o motivo de eu ter isolado o A e não outra variável. Porque como eu quero saber a razão entre as quantidades de cimento e brita, na equação que eu achei aqui, ó, essa última, note que eu só tenho o quê? Cimento e brita. Então, se eu tivesse uma equação que tivesse a variável A, não seria para mim interessante, porque eu não quero a razão de algo que contém areia. É somente cimento e brita. Então, eu tenho que ter na minha equação somente as variáveis B e C. Se ele pedisse aqui qual é a razão entre as quantidades de areia e cimento, aí você ia isolar o B, que é a brita, tá? Para ter somente as variáveis que você quer no resultado. Beleza? Então, vamos fazer continha aqui, né? Vamos aplicar a distributiva, vamos ver o que vai acontecer.
depois que eu aplicar distributivo. Então eu vou ter aqui, ó, 60 vezes 34, que dá 2040, menos 60B menos 60C mais 30B mais 150C igual a 2040. Então, o 2040 aqui, ó, ele vai passar subtraindo por outro membro, esse 2040. Então, vai zerar o segundo membro. E aí, vamos agrupar o que a gente tem aqui de parte literal igual. Então, o que vai me sobrar aqui? Ó? Eu vou ter o seguinte. Vou vir aqui para cima. Então, eu vou ter, no primeiro membro, menos 60B mais 30B, vai ficar menos 30B. Depois, menos 60C com mais 150C, vai ficar 90C. E no outro membro, o que eu vou ter? 0. Beleza? Bom, vamos ver o que dá para fazer, né? A gente vai ter o seguinte, ó. Passando menos 30 para outro membro, eu vou ter o seguinte, ó. 90C igual a 30B. O que dá para a gente fazer aqui nessa situação? Bom, vocês concordam comigo que o B que está multiplicando, ele pode passar para esse membro dividindo? Então vai ficar assim, ó. E o 90, né, que está multiplicando nesse membro, ele vai passar para o outro também dividindo. Então olha só o que eu vou ter. Ó. Passando B dividindo, eu vou ter C sobre B. E o 90 que passa dividindo por outro membro, eu vou ter 30 sobre 90. Ó, só para explicar. O 90 passou dividindo 30 e o B passou dividindo C. O que implica isso aqui? Ó? C sobre B. C sobre B não é a razão de cimento e brita? A razão é dividir uma coisa com a outra. A razão entre cimento e brita é dividir C por B. Simplificando aqui por 30, essa fração, o que eu vou ter? 30 divididos por 30 dá 1 e 90 divididos por 30 dá 3. Então, a razão entre cimento e brita está aí, ó, 1/3. Que era o que a gente já tinha aqui na nossa resposta. Então, cada 1 tonelada de cimento, você tem que colocar 3 de brita.